cá era chamado assim, um pintor boêmio, e pintou justamente essa casa, que também nós perdemos as pinturas dele, o museu, e perdemos também todas as pinturas dele que estavam na casa do meu pai, lá na Cidade Alta. A casa essa derrubada pela rua que lá passou, não foi Jorge Lacerda, foi a Avenida Municipal. E perdemos então toda a obra artística do primeiro pintor turvense, Jorge Bonello. Com relação a isso, o senhor José Marcon, ex-prefeito, fez uma alusão no depoimento sobre a demarcação da avenida e que passava, portanto, sobre as terras e sobre a casa do seu Afonso Colodel. Ele deveria justamente ter desviado essa rua e conservado a casa, que era muito importante isso aí, para conservar essas pinturas. Na área de educação, que o senhor atua como professor, já aposentado este ano, e atua como diretor do Colégio Estadual, o senhor poderia colocar as escolas e os parâmetros da educação no município de Turvo? Bem, a primeira escola, é claro que foi a escola da Dona Virgínia, mais tarde então teve uma escola do professor Job Schultz, que hoje faz parte do patrimônio da Casa da Criança. E bem mais tarde então foi criado a Escola Básica Jorge Schultz de hoje. Lá então também foi criado o chamado normal, colégio normal, né? Normal regional, que eles chamavam, de formar os professores do primeiro grau. Foi justamente uma época que havia políticas diferentes em Turvo, enquanto que a Escola Básica Jorge Schultz pertencia ao governo do estado, que era do PSD, é claro que a prefeitura pertencia ao UDN, e a prefeitura tentou criar uma escola dela, que foi o início do Colégio Municipal de Turvo. Esse ginásio, Colégio Municipal de Turvo, que não podia chamar assim Ginásio Municipal de Turvo, passou para o estado bem mais tarde também, como causa política, quando Sebastião Moraes Matos entrou no município, doou o ginásio municipal ao estado, que passou a se chamar então Ginásio Secundário de Turvo. E esse ginásio secundário de Turvo, nessa época, uma época assim de muito boom, uma época, nós podemos chamar de um apogeu da educação no Turvo, devido à ótima educação que tinha como um ginásio, por muitos anos. E tanto é assim que eu vi do secretário de Educação, Epídio Barbosa, me dizer que o melhor ginásio de Santa Catarina era o ginásio secundário de Turvo. Mais tarde, então, a gente trabalhou para colocar nesse ginásio o colégio de segundo grau. Foi na época que era governador Esperidião Amin. E depois, então, no mesmo governo Esperidião Amin, nós tentamos, para a formação de professores, criar nesse estabelecimento normal, atual magistério. Na época nós chamávamos de normal. E até hoje andamos, esse colégio hoje abrange, né? Abrange o primeiro grau, e o segundo grau e o magistério. Enquanto que no outro colégio, então, ficou só implantado só o primeiro grau, que é o Jorge Schultz. E em 68, por aí, mais ou menos, também foi criado no seminário o segundo grau, os 70, mais ou menos, nessas épocas aí. E também foi considerado dos melhores, ele, o catarinense, e a Escola de Aplicação da Fundação da Universidade Federal, os 3 melhores colégios de Santa Catarina. E que a pessoa até hoje tem saudade daquela época, né? E hoje parece que estão reerguendo, né? Tomara que dê certo. O senhor foi um dos mentores intelectuais da criação do Museu Histórico Lourenço Manente e da Casa de Cultura Antônio Desbate. Gostaria de saber quando surgiu essa ideia, se foi durante a sua participação no Conselho Municipal de Cultura de 83 a 87, ou se já era uma ideia que germinava há muito tempo. Não, a ideia
e é germinado há muito tempo de conservar o passado histórico de Turvo. Mas todas as vezes que eu batia na prefeitura, nunca tive eco. E quando o PMDB colocou o prefeito em município, com uma visão um pouquinho diferente sobre cultura, bati nas portas do prefeito, do Aldo Teixeira, o qual incentivou a minha ideia. Não só incentivou, ele disse: nós vamos criar imediatamente o Conselho de Cultura no nosso município. Foi justamente, ele criou, e nós tentamos fundar o museu, onde tem a garagem hoje, perto do Correio atual. Até inclusive vai ter uma foto aí que nós havíamos lançado a primeira pedra. Mais tarde, então, quando soube-se que o Raul Vitor queria essa casa, e nessa altura também chegou a Suzana Manente, que havia trabalhado no museu, e deu uma outra, nós podemos dizer assim, mentalidade sobre museu, sobre história, sobre a conservação do passado, e passou a trabalhar justamente na época do Aldo Teixeira, e incentivou muito isso aí, e quis continuar, vamos dizer assim, apegou ao trabalho do museu no nosso município. E com a venda dessa casa, passamos então a construir essa bela, que é a sede inclusive do nosso fundador, a construir esse belo museu que é, sem dúvida, uma das coisas mais lindas que o Turvo tem. Deve-se em grande parte essa conservação justamente a Suzana Manente. Nós do Museu Lourenço Manente, seu João, agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade e essa maravilhosa entrevista, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o meio estudantil, para o meio de pesquisa, para o meio didático no município de Turvo. Vamos aguardar ansiosamente a segunda edição do seu livro, que, como a primeira, vai ser um trabalho pioneiro em pesquisa histórica. Muito obrigada.